Olá, como vai? Muitos podem olhar para você como um improvável, como alguém que não vai prosperar na vida, como um zero à esquerda, mas Deus não olha como o homem olha. Deus olha para você, Deus vê você como um filho de Deus. 1 Samuel 16:7, a palavra de Deus já está aberta, a verdadeira constituição. Olha o que diz este verso maravilhoso, Deus se revelando a nós como um ser poderoso, um ser amoroso, um ser reconciliador, perdoador, criador. Pense nisso. Você quer mais do que isso? Olha só. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16:7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quando Deus escolheu Davi para ser rei, pediu para o profeta Samuel que fosse à casa de Jessé, o pai de Davi. E Samuel revelou para ele o que foi fazer lá. Então ele mandou chamar todos os seus filhos homens, um por um. E eis aqui os meus filhos, disse Jessé. Mas Samuel disse assim, não, nenhum destes Deus suscitou, Deus chamou para ser rei. O senhor não tem mais nenhum filho? Perguntou a Jessé. Jessé disse, olha, tem um menino que está no campo, ele é pastoreando as ovelhas, ele é pastor, músico. Então chame. E foi aquele que Deus escolheu, sabe quem? Davi. O Davizinho, ele não era de grande estatura, mas era formoso, inteligentíssimo, músico de primeira qualidade, poeta. E revelou-se um grande general de guerra. E então você talvez esteja aí achando que você é um grãozinho de areia, que é um papel de bala jogado pelo chão, como as pessoas te tratam, uma latinha de refrigerante, né, que as pessoas chutam para lá e para cá, uma casquinha de noz em meio ao oceano. Não, não, não. Deus conhece o propósito pelo qual colocou você aqui neste mundo. Ele sabe o teu potencial, o que você é capaz de fazer, que ninguém vê, ninguém enxerga. Mas Deus pode transformar você em um instrumento de salvação, um instrumento de propagação do Evangelho. Deus pode fazer de você um missionário, Deus pode fazer de você uma pessoa importante. Olha, eu achava da minha família, dos 10, eu sou o 7º irmão. Eu achava, falo aqui, confesso, né, me penitencio aqui sem vergonha, eu achava que eu era o menos improvável de todos, porque sempre os considerei mais inteligentes do que eu. Eu, embora não visse a possibilidade de eu ser alguém, eu achava que eu era um zero à esquerda, Deus não olhava para mim assim. E isso é tão verdade que eu acabei sendo o primeiro da família que me graduei em curso superior, depois vieram os outros, meus irmãos, mas também consegui alcançar um importante cargo na minha vida, que foi assessoria jurídica lá da Assembleia Legislativa, e ali concluí o meu tempo de serviço, o meu tempo de trabalho, cumpri meu dever, minha obrigação, com prazer, com alegria. Hoje estou aposentado. E Deus me fez uma pessoa importante na igreja, com cargos importantes que eu sempre honrei, com relevância das atividades, me deu a oportunidade de pregar, me deu a oportunidade de transmitir a sua palavra, como faço aqui agora no canal da Paz. Deus transformou a minha vida, porque eu acreditei nele, eu coloquei a minha vida na mão do Senhor. E sabe o que me transformou a vida, que me levou aos pés de Jesus? Esta palavra aqui, a verdadeira constituição, porque aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Você que está se sentindo aí um João Ninguém, um Zé Mané, não é? Como agora o STF rotula, não é? Carimba as pessoas, perdeu o mané.
Não, você não perdeu, você não é Mané, você não existe Mané para Deus. Não existe Zezinho, Joãozinho, qualquer um para Deus. Para Deus todos nós somos importantes, de estima, de altíssimo valor, porque Cristo pagou o preço por você. E o preço que Cristo pagou por nós lá na cruz do Calvário, Ele que é o nosso penhor, é impossível de alguém pagar a dívida que Cristo pagou lá na cruz do Calvário. Então, amigo, amiga, como vai a sua vida? O que você está pensando? Como você está vivendo? Deus quer fazer de você uma pérola. Você é a coisa mais linda para Deus. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem neste mundo. Você é a menina dos olhos de Deus. O que nós temos é o que a Bíblia diz para nós. Assim está escrito, dizia Jesus, quando na tentação do deserto. Está escrito e pronto. E nós fazemos aquilo que está escrito. Então, basta você ir numa igreja, você frequentar uma igreja que segue a palavra do Senhor. Vamos orar? Inclina a sua fronte, feche os seus olhos, se puder, oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor não nos vê como os homens nos veem. O Senhor nos vê como um Deus que conhece os nossos corações, conhece o nosso potencial, conhece a nossa vida, a nossa disposição, a nossa textura. O Senhor conhece tudo, sabe tudo sobre nós. O Senhor sabe onde nós moramos, quando nos deitamos e quando nos levantamos. Sabe os nossos pensamentos, até mesmo antes de abrirmos a boca. Obrigado por esta segurança, Senhor Deus, e esta manifestação da sua bondade e misericórdia sobre nós. Assim oramos agradecidos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, como dizia Billy Graham, paz não é ausência de problemas, mas sim a presença de Deus em meio a eles. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Tchau, tchau.